negócio dos frios. A palavra do Senhor diz que ele vomita os mortos. Isso quer dizer o quê? Que você temos que ser o quê? Quentes. É, Deus. Quentes é cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque os frios já são das pessoas mesmo que dizem: olha, eu não estou nem aí para esse Jesus. Olha, eu não quero saber desse negócio aí não. Esse negócio de ser crente, esse negócio de dar glória a Deus, esse negócio de sentir a presença de Deus. Então eles já estão lá. Jesus ainda diz que é o tempo da ignorância. Eles não sabem o que dizem. Mas os mortos são aqueles que já conhecem Jesus, que conhecem a sua palavra, que já teve um encontro com Deus, mas continua ali naquela mesmice. Meu Deus. Não vem mais para a casa de Deus e não mais o adora. Senta. Se fala senta, ele senta. Levanta, levanta. Levanta a mão. Dá glória a Deus. Dá uma aleluia, meu irmão. Jesus é bom. Deus é bom. Isso são pessoas mortas. E como que você vai dar prazer a Deus dessa forma? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus não anda dessa forma, não anda assim, ó. É, Jesus. Anda assim, dizendo glória a Deus. Como é que está a crente? Está tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele sabe que ele tem crido. Glória Porque a ele Deus. sabe que o meu Redentor vive. Sim, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chega uma parte de Jó que nós não podemos dizer que Jó não se lamentou. Se nós começarmos a ler a história de Jó, a gente vê ele se lamentando. Mas chega lá para o capítulo 19, Jó começa a pensar: sabe de uma coisa? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Aleluia. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Aleluia. Eu sei que está difícil. As situações não estão fáceis. O que está vindo sobre mim não é fácil. Mas eu sei de uma coisa: que o meu Redentor vive. E ele se levantará em meu favor. Ele vai dizer: olha, Satanás, o que você está fazendo comigo? Essas chagas do meu corpo, meus filhos que vão embora, a minha mulher que está dizendo amaldiçoa esse Deus e morre. Aleluia, pode até. Aleluia, está acontecendo tudo isso comigo. Mas eu sei de uma coisa: que no tempo determinado, na hora que ele achar melhor, ele se levantará em meu favor. Aleluia, mesmo que se ele não se levantar e eu partirei para a glória, partirei para estar com ele. E no momento que já estava passando pela sua dificuldade, ali pela sua situação, ele falou: eu só ouvia falar de Jesus, agora os meus olhos te veem. Aleluia, já passou da situação de morno, por crente cheio da unção de Deus. Confessou com a sua boca: bem sei, o meu Redentor vive e ele se levantará. Será que você pode dizer nessa noite: bem sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Aleluia, ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, olha para mim, nós vamos falar agora o propósito da cruz. Escreva aí. Aleluia. O propósito da cruz. Talvez você esteja olhando aqui, dizendo: Jesus, a pastora colocou uma cruz no altar. Glória a Deus. Eu amo o que se diz a cruz, o que simboliza a cruz. A cruz simboliza vitória. Aleluia. Muitos acham que a cruz significa derrota, não é vitória. Alguém está vendo Cristo pregado na cruz? Não. Porque a palavra do Senhor diz que no terceiro dia ele veio. Labarabachuri, Ele não se encontra mais na cruz. Porque o meu e o seu Jesus ressuscitou. E qual é o propósito para a escolha da cruz? Jesus morreu na cruz do Calvário. Escreve aí, anota aí, para você lembrar. Aleluia, quando você estiver triste, para você lembrar quando você está passando uma adversidade, o que simboliza a cruz na vida do crente. Pagar as nossas dívidas. O propósito da cruz: Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a minha e a sua dívida. Amém, Jesus. Aleluia. Segundo
trazermos conhecimento do pecado, porque agora éramos leigos, éramos cegos. Mas Ele nos trouxe o reconhecimento do pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, do pecado de uma humanidade. Quando Deus olhou a terra, não havia mais homens puros, não havia mais quem pudesse salvar a humanidade estava perdida. E Deus falou: eu não posso perder aquilo que eu criei. Eu criei outro com tanto amor, com tanto carinho. Jesus criou ele e hoje ele se encontra perdido. O mal entrou, Satanás está destruindo a minha criação. E eu não vou permitir isso. Então Deus enviou o seu único filho. Aquele que não havia pecado, aquele que não havia culpa. E ele veio para nos ensinar e nos trouxe uma lição linda, que podemos viver neste mundo, mas não sermos deste mundo. Podemos viver nesse mundo, mas não nos contaminarmos com o pecado. Podemos ter uma vida santa. Podemos ser puros de coração, mesmo em meio a um mundo cruel do qual vivemos. Segundo item, trazermos arrependimento genuíno, puro, sem mistura. Arrepender-nos. Terceiro, anular a maldição. Primeiro, segundo, terceiro, é o quarto, né? O quarto, darmos a remissão. Quem sabe o que significa remissão? Alguém aqui sabe dizer o que é remissão? Remissão significa perdão dos pecados pelo sangue. Jesus morreu no Calvário, a cruz simboliza que Ele veio para nos dar perdão dos nossos pecados através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o último, para nos dar vida eterna. Glória a Deus. Então o propósito da cruz é pagar as nossas dívidas, trazermos ao arrependimento do pecado, trazermos ao arrependimento genuíno, um arrependimento puro, sem mistura. Aleluia. Anular as maldições que havia sobre a nossa vida, dar-nos perdão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro, recebermos a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Toda a vida da humanidade depende da cruz. Nunca podemos deixar de mencionar a cruz. A cruz é o antes e o depois da história. Aleluia. Aleluia. A cruz representa diferentes significados. A cruz para o mundo é loucura. Loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia, Jesus. A cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo escrito. Presta atenção bem nisso aqui, levanta o pulmão. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Toma de receber. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Não devemos mais nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Se nós devíamos acabar, Jesus pagou o preço. O alto preço, então toda a minha dívida e a sua dívida que agora nós tínhamos com Satanás. Aleluia, Jesus. Jesus pagou. Glória a Deus. Na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. E Ele nos fez livre de toda a condenação, de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a maldição. Aleluia, Jesus. Então eu e você estamos livres, não devemos mais nada. Glória a Porque Deus. Jesus já pagou por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus. A cruz fala de conquista. Quem acredita que a cruz fala de conquista nessa noite? Aleluia, Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz bloqueia a maldição na terra. Porque quando Jesus morreu na cruz, aleluia, ali, toda a maldição foi quebrada. Glória a Deus. A cruz
bloqueia a maldição na terra. Na cruz está a solução completa para a nossa vida pessoal e para a humanidade inteira. Tudo muda pelo sacrifício da cruz. Aleluia. Foi lá que Jesus abriu o caminho de acesso a Deus. O véu foi rasgado. Aleluia, porque agora na lei ninguém poderia ir a Deus se não pagasse o sacrifício. Aleluia, mas Jesus foi o maior sacrifício. E hoje não precisamos fazer sacrifício, porque o véu foi rasgado e Ele nos deu o livre acesso a Deus. Isso quer dizer que agora eu não preciso ter intermediários para falar com Deus. Eu posso ir diretamente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode ir diretamente a Deus e falar para Ele os seus anseios, as suas necessidades, os seus problemas. E quantas vezes nós não fazemos isso? Jesus pagou o preço. Jesus rasgou o véu através da sua morte na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E às vezes nós negligenciamos isso. Negligenciamos muitas vezes pelo pecado da preguiça, como lançamos no mar do esquecimento, o comodismo. Preferimos ir na casa da irmã. Vou na casa da Cruz, porque quando ela olha o fogo cai, o céu se abre. Aleluia. Glória a Deus por isso. E que Deus continue usando ela tremendamente. Mas você não precisa ir na casa da irmã Hilda para falar com Deus, para ouvir Deus falar, porque quando eu e você ora, o céu se abre também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso quer dizer que quando eu entro pro íntimo do meu quarto e fecho a porta, eu posso clamar e o céu vai se abrir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que preferem ficar na calma da pastora Simone. Pastora Simone ora por mim. O crente ora por mim. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Mas a pergunta é: por que você não ora? Por que a pastora Simone tem que orar? Por que você acha que a oração da pastora Simone é mais poderosa que a sua? Só porque ela é uma pastora, glória a Deus, ela busca, ela jejua por isso. Isso quer dizer que é só você também buscar. É só você também querer ter uma intimidade com Deus. É só você querer pagar o preço de tirar um tempinho para Deus. Tiramos tempos para todas as coisas do mundo, mas quando chega a hora de Deus, Senhor, eu estou cansado, eu preciso dormir. E aí você deita e dorme. E aí o problema, ele não pede permissão para entrar. Ele entra na sua vida. Uma coisa tremenda que o Espírito Santo aqui está deixando no meu coração é que eu não sei se a igreja do Senhor está tendo conhecimento disso. Às vezes até tem, mas cai também no mar do esquecimento. Às vezes esquecemos. Deus, Ele é um Deus que Ele não invade a vida de ninguém, Ele invade a privacidade de ninguém. Jesus diz que Ele bate a porta. E se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Ele entra e faz morada. Mas se Ele bater a sua porta e você não abrir a porta do seu coração, Ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai dizer: você é obrigado a me aceitar. Eu preciso entrar na sua casa. Ele fala com amor, Ele faz o convite, Ele bate, Ele é educado, Ele pede licença. E mesmo quando Ele entra, quando eu deixo, eu aceito Ele. Ele entra na minha casa, no meu coração, para Ele fazer mudanças, Ele pede permissão. Ele não sai invadindo as portas fechadas. Ele pergunta: posso abrir essa porta? Posso abrir essa caixinha? Que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E será que eu posso mudar alguma coisa aqui? Que vai fazer bem a sua vida, vai ser melhor para você? Ele pede, ele é educado. Mas Satanás não. Ele não tem educação nenhuma. E ele nem se importa se você vai deixar ou não. Ele não está nem aí, como diz a nossa linguagem. Ele entra mesmo, ele arromba a porta, porque ele é um ladrão. E a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Então o ladrão, ele não pede para entrar, ele não avisa quando ele vai entrar. Ele te pega de surpresa. Ele entra e faz
totalmente a destruição. Ele rouba o que há de melhor em mim e você. Ele rouba. Ele rouba a paz da sua casa. Ele rouba o amor, os sentimentos puros que Jesus colocou no seu coração pelo seu cônjuge. Ele entra nos nossos filhos e faz uma bagunça. E faz os nossos filhos traçarem caminhos totalmente opostos à vontade de Deus. Quantas mães, quantos pais nessa hora estão chorando porque os seus filhos estão na prostituição, porque os seus filhos estão na droga, porque os seus filhos estão indo para esses lugares, para esses bares, aonde não sabem se vão voltar. E quem é que faz isso? Quem é que está induzindo nossos filhos? O futuro, uma nova geração, a ser uma geração corrupta, a ser uma geração de adúltero, uma geração de drogados. É Deus? Não é Ele. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir a criatura de Deus. Então não podemos negar, não podemos deixar barato para Satanás. Não podemos anular dizendo: olha, Jesus, eu não preciso ter uma intimidade contigo. Jesus, eu não preciso de um avivamento. Eu não preciso, Jesus. Nós precisamos todos os dias, igreja. É todos os dias, dia após dia, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso, fala comigo. Instrui-me, Senhor, ajuda-me na casa, ajuda com meus filhos, ajuda com meu esposo, ajuda com minha esposa. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida de acordo com a Tua vontade. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa e perfeita para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Para onde? Na cruz está a solução completa para toda pessoa e para a humanidade inteira. Tudo muda pelo sacrifício da cruz. Foi lá que Jesus abriu o caminho de acesso a Deus. Fala glória a Deus, porque eu tenho acesso a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na cruz toda maldição é quebrada, todo argumento do diabo é encerrado. Aleluia, glória a Deus. Ainda na cruz Jesus disse: está consumado. Aleluia, Jesus. Está terminado. Glória a Deus. Quando você abrir a sua palavra do Senhor, tua Bíblia, em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Aleluia. 2. Gálatas 2, versículo 20. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Gálatas, versículo 2, versículo 20 e 21. Podemos ler? Amém. Que está escrito assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, por você. Nossa, gente, uma palavra tremenda dessa. E a igreja, você gracinha. Vamos de novo. Aleluia, eu sei que estão todo mundo assistindo aquela devoção aqui, mas vamos de novo. Gostaria que toda a igreja lesse. Amém? Amém. Deus com voz alta. Aleluia, por inferno ouvir que nós estamos declarando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Cruz do Calvário por mim, por você. Aleluia, glória a Deus. Amém? Podemos ler, igreja? Amém. Pode ficar em pé. Vamos ficar em pé um pouquinho, em pé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque em pé a nossa voz é melhor. Aleluia, mais alto para Satanás ouvir. Glória a Deus. Amém? Possamos ler? Fui crucificado com. Assim já não sou eu quem vive, mas quem vive em nós. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.